Até mesmo a conta bancária do homem mais rico do mundo pode esvaziar rapidamente à medida em que ele gasta o seu dinheiro. E sempre haverá com o que gastar, por mais que se tenha. E é possível, em todos os casos, se não houver um cuidado, fazer o dinheiro acabar. A verdadeira medida da riqueza, portanto, não está na reserva que possuímos, mas sim nas fontes de renda que temos. E isso depende da nossa mentalidade e atitude. Eu trago hoje um resumo comentado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E é sem dúvida uma das leituras mais recomendadas por quem trabalha com educação financeira. E é referência, inclusive, para outros autores desse mesmo tema. O início desse livro, inclusive, é fascinante, pois ele apresenta dois personagens que decidem que é hora de acumular riqueza. Eles então buscam o homem mais rico da Babilônia. É um senhor experiente chamado Arcade, que, por sinal, era amigo de infância desses dois. Esse ponto é particularmente interessante e muito importante, porque todos eles começaram juntos, brincaram juntos e pertenciam à mesma classe social. E na memória e na percepção destes dois amigos, eles não se lembravam de ver Arcade trabalhando mais duramente do que os outros, pelo menos na visão deles. Então, qual era o segredo? O que fazia Arcade ser diferente? O homem mais rico da Babilônia, Arcade, começa então a compartilhar a sua história. Ele fala sobre 3 princípios fundamentais para a conquista da riqueza. O primeiro princípio é compreender as leis universais do enriquecimento. Existem 2 tipos de pessoas que não conseguem acumular riqueza. A primeira é composta por aqueles que não compreenderam as leis universais do enriquecimento, enquanto a segunda é formada por aqueles que, embora entendam essas leis, não as colocam em prática. O segundo princípio ensinado é que enriquecer é algo positivo. A riqueza potencializa a vida, permitindo que se faça mais e que se experimente uma plenitude maior. Ela atua como um amplificador, pois uma pessoa bem intencionada realizará mais coisas boas, enquanto alguém com más intenções poderá fazer mais maldades quando possui mais dinheiro. Portanto, enriquecer é benéfico para pessoas de bom coração. É importante compreender o potencial positivo que a riqueza oferece e acreditar que esse objetivo vale a pena ser buscado. Então, a vontade desempenha um papel importante, pois sem uma clara intenção, nada acontece. Não podemos esperar que as coisas caiam do céu. Onde há determinação, há um caminho a ser seguido. O terceiro princípio ensinado aqui é que considera que precisamos de tempo e estudo. Todos têm a mesma quantidade de tempo. É apenas uma questão de estabelecer prioridades. Quanto aos estudos, é muito importante buscar informações que forneçam respostas e apontem o caminho para a prosperidade. Como Arcade descobriu as informações para enriquecer? Ele teve um mentor, ele teve um mestre. O livro deixa claro que Arcade não era rico. Na verdade, ele não tinha nada. Ele estava na mesma situação que seus 2 amigos necessitados, que buscaram conselhos com ele. Em sua jornada, Arcade relata que, naquela época, precisava pagar suas contas, então procurou emprego e encontrou trabalho como escriba, com a tarefa de fazer anotações em tábuas de argila. Ele registrava informações nessas tábuas e, com o dinheiro ganho, conseguia sustentar-se diariamente. No entanto, o seu salário não era suficiente e mal cobria suas despesas. Então, um dia surgiu na vida de Arcade um homem chamado Algamish, que era extremamente rico e que solicitou a Arcade um trabalho gigantesco que era impossível de ser concluído dentro do prazo estipulado. Arcade concordou em realizar a tarefa trabalhando a noite toda, mas em troca, ele queria que Algamish o ensinasse a também se tornar rico. É fundamental lembrar do conselho que Arcade recebeu em troca desse árduo trabalho que exigiria seu empenho durante toda a noite. Decida que uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Esse foi o conselho dado por Algamish. Uma parte do que você ganha é sua e deve ser guardada. Aqui surge uma aparente contradição, já que Arcade recebia um salário. O dinheiro era dele. Ele recebia seu salário mensal. Portanto, tudo deveria ser dele. No entanto, ficou claro que não era assim, pois as despesas como aluguel, financiamento, planos de saúde e outras despesas pertencem a instituições financeiras, a bancos, seguradoras e, portanto, acabam na mão de outras pessoas. Para enriquecer, é importante guardar uma parte do que se ganha. Um ponto crucial
é que em nenhuma circunstância se deve gastar mais do que se ganha. Como diz o homem mais rico da Babilônia, é necessário economizar pelo menos 10% de tudo o que se ganha e, se possível, guardar mais do que isso. A cada ano em que se guarda 10%, seria lógico ter o equivalente a um ano de ganhos a cada 10 anos. No entanto, isso não é totalmente verdade, pois é possível e necessário fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. É possível investir e, ao longo dos anos, as economias então vão render frutos que poderão ser reinvestidos e gerarão ainda mais ganhos. Mas nesse ponto, é importante ter cuidado. Quando se possui dinheiro e se deseja investir, é essencial entregá-lo nas mãos de alguém que tenha experiência e conhecimento na área em que se propõe a atuar. No livro, é contada a história em que, logo no início, Arcade juntou um ano de economias e, buscando obter lucro, entregou todo o dinheiro a um fabricante de tijolos que era seu amigo e iria para a Fenícia para comprar joias e revendê-las com um lucro significativo. Parecia um plano perfeito, exceto por um pequeno detalhe. Esse amigo entendia de tijolos, mas nada sabia sobre joias. A viagem para a Fenícia aconteceu e o amigo de Arcade comprou um monte de pedras coloridas que, mais tarde, se descobriu serem vidros coloridos, sem valor algum. Ele foi enganado e o resultado foi a perda de tudo. Provavelmente você já ouviu uma história semelhante nos dias de hoje. Alguém se aventura em uma área desconhecida e acaba perdendo tudo. Pelo menos Arcade já havia desenvolvido o hábito de economizar 10% de seus ganhos a cada mês. E nos próximos 12 meses ele continuou economizando, procurando então um investimento melhor. Então ele decidiu comprar bronze para um fabricante de escudos após observar cuidadosamente o intermediador do negócio e avaliar sua viabilidade futura. O progresso de Arcade na acumulação de riqueza começa exatamente quando ele guarda uma parte do que ganha, no mínimo 10%, e depois passa a estudar para identificar boas oportunidades de investimento. No entanto, há um aspecto importante a ser mencionado. Os lucros desse investimento em bronze para a fabricação de escudos estavam sendo consumidos em banquetes, bebidas e roupas luxuosas. Todo o fruto do investimento estava sendo gasto. Nesse momento, o mentor Algamish interveio e corrigiu Arcade com firmeza. Se você deseja enriquecer, não pode fazer isso. É preciso plantar os seus frutos. É algo simples de entender. Portanto, para enriquecer, primeiro devemos ter o desejo, pois é apenas desejando que alcançamos algo. E esse desejo deve ser imediatamente seguido pela busca de conhecimento e, por fim, colocado em prática. É importante buscar conhecimento na área ou no nicho que nos interessa em primeiro lugar. Aí, em seguida, colocar em prática aquilo que aprendemos. Mas o que devemos aprender e praticar? O primeiro ponto é gastar menos do que ganhamos e, no mínimo, guardar 10% e, se possível, guardar mais. Devemos viver bem e aproveitar o que for possível, sem exageros. Mas não devemos tentar guardar mais do que é possível para não perder o entusiasmo e não conseguir manter essa prática a longo prazo. Devemos nos esforçar para controlar nossos gastos, pois os desejos são infinitos e é tentador aumentar o consumo e os prazeres à medida que nossos ganhos aumentam. Desejamos uma casa melhor, um carro melhor, roupas melhores, restaurantes melhores e assim por diante. Devemos ter cuidado para não nos arruinarmos com gastos excessivos, desnecessários e extravagantes. O desejo de consumo cresce à medida que nossos ganhos aumentam. Então devemos buscar equilíbrio e sempre lembrar desse ensinamento antes de assumir qualquer despesa. Gastar menos do que ganhamos, definir nossos gastos com clareza, controlar nossos desejos e encontrar contentamento em viver uma vida mais simples. Devemos entender também que os desejos nunca serão completamente satisfeitos, e isso é normal. Existe outra despesa em uma categoria especial, que é o financiamento da casa própria. O homem mais rico da Babilônia afirma que todos deveriam ter sua própria casa, onde possam viver. Portanto, o conselho é planejar para ter sua própria moradia, evitando o pagamento de aluguel ao longo da vida. É essencial avaliar cuidadosamente os custos e benefícios de um financiamento. Um segundo ponto importante é fazer escolhas acertadas e considerar apenas os conselhos de pessoas que realmente sabem do que estão falando.
Devemos ouvir pessoas experientes que obtiveram resultados ou que tenham boas intenções. Fique atento para não perder dinheiro, pois à medida que você acumula recursos, muitas oportunidades aparentemente imperdíveis aparecerão. Geralmente, familiares, amigos ou pessoas bem intencionadas surgirão com propostas de negócios semelhantes ao do fabricante de tijolos. Eles estão embarcando em aventuras financeiras e vão te convidar a se juntar a elas. Em vez de se encantar com a possibilidade de ganhos incríveis e mirabolantes, é preferível buscar ganhos menores, com menor risco, mas mais seguros. É importante perceber e discernir as oportunidades que surgirão e evitar a procrastinação, não se ocupando nem se perdendo em questões ou atividades de menor importância ou distrações. O procrastinador deixa passar a oportunidade, adiando as iniciativas que deveria tomar, usando a desculpa da falta de tempo ou da ocasião inadequada. É interessante observar que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia nos oferece uma excelente lição de produtividade e revela um dos maiores inimigos no campo financeiro, a falta de capacidade de decisão. As oportunidades surgem e nem sempre ficarão esperando. As boas oportunidades exigirão ação. É preciso agarrá-las antes que outra pessoa ocupe o espaço vago ou que as circunstâncias mudem. Mas é claro que as oportunidades não deixarão de existir. Mas não tomar uma decisão pode se tornar a pior decisão de todas. Se não aprendermos a controlar nosso hábito de procrastinar, de enrolar, seremos dominados por esse inimigo. O terceiro ponto importante é investir suas economias de forma que elas possam gerar retornos a serem reinvestidos. Prefira um risco baixo e evite perder dinheiro em operações arriscadas ou desconhecidas. Fuja da sedução de investimentos que prometem ganhos astronômicos com pouco esforço, pois podem ser golpes. Invista naquilo que você conhece. Por isso é fundamental adquirir conhecimento antes de investir. Aumente sua capacidade de ganhar mais. E uma das formas mais diretas de fazer isso é buscar a excelência em sua atividade profissional. Sempre é possível melhorar os resultados. Além disso, é importante observar e aprender com aqueles que estão obtendo bons resultados, adotando suas boas práticas. Geralmente, as pessoas que trabalham com afinco, com paixão, com persistência, curiosidade, interesse, ética e concentração são aquelas que alcançam mais sucesso. Essas atitudes permitem implementar melhorias em nosso dia a dia. Devemos estar conscientes de que sempre há espaço para melhorias, tanto na qualidade de nossos serviços e produtos, quanto na velocidade da entrega. Portanto, nunca subestime a importância do conhecimento. Investir em conhecimento é fundamental. Hoje, você pode ter dinheiro, amanhã não, mas o bom conhecimento permanece e sempre ajuda a ganhar mais de forma consistente. Então, dê importância ao conhecimento em finanças, em empreendedorismo, em qualificação profissional e comunicação e tenha certeza de que, geralmente, isso traz frutos de forma gradual, porém consistente. A verdade é que a experiência de vida tem mostrado que o que é obtido sem esforço e conhecimento pode não ser duradouro, pois não possui uma base sólida. Um questionamento importante aqui é: se eu estou economizando, guardando 10% do que ganho, como posso investir se eu não entendo nada de investimento? O caminho é um só: aprender. Como sugestão, nós recomendamos que você se aproxime de pessoas que atuam em áreas lucrativas e, se possível, ofereça-se para realizar alguma tarefa gratuitamente em troca de experiência. Experiência vale muito dinheiro e certamente impulsionará seu potencial de lucrar ainda mais lá no futuro. Uma das regras de ouro do homem mais rico da Babilônia é investir seu dinheiro sob a orientação de pessoas sábias e confiáveis. No Brasil, é comum termos exemplos de pessoas desonestas tentando empurrar esquemas de pirâmide e falsas promessas. Até mesmo bancos respeitados possuem produtos financeiros com taxas ocultas de administração que prejudicam a sua rentabilidade. E essas informações não são fornecidas ao vendê-los. São investimentos que só trazem lucro para o banco ou para a operadora de investimentos. Portanto, recapitulando os 3 princípios: primeiro, gaste menos do que você ganha. Segundo, faça escolhas acertadas. E terceiro, invista para colher frutos melhores. E esse é um breve resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Agradeço muito se você der seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações
e transmitir esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço.